Olá pessoal, tudo bem? Se liga no Enem! O tema de hoje é o analfabetismo. Por isso vamos buscar algumas frases famosas de pensadores importantes para refletirmos essa problemática cotidiana. Primeiramente, a educação é como moeda de ouro, em toda parte tem valor. Assim, em alusão à frase do padre Antônio Vieira, a forma como se educa a população se reflete em seu desempenho e valorização na sociedade. O segundo autor é Immanuel Kant, considerado um dos principais filósofos da Idade Moderna, traz uma bela frase no que toca ao tema de hoje. Então assim se fala: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. E por último, vamos terminar com essa frase forte do pensador e educador Paulo Freire, que diz: descobri que o analfabetismo era uma castração dos homens e das mulheres, uma proibição que a sociedade organizada impunha às classes populares. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas para o tema de hoje sobre o analfabetismo. Um forte abraço e até a próxima. Fala, galera da terceira série, tudo bem? Como vocês estão, meus queridos? Tudo certo? O professor Gustavo aqui para falar com vocês, hoje contribuindo um pouco com a construção do teu repertório sociocultural nesse projeto incrível de redação que vocês estão tendo acesso. Muito bom. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho, estou longe de ser especialista nesse assunto, mas como todo brasileiro, preciso me envolver e preciso ter consciência, né, do universo à minha volta, da sociedade a qual eu estou inserido. Então hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o analfabetismo no Brasil. Eu trouxe esses slides aqui para projetar para que você possa também captar essas mensagens, esses dados que eu vou te apresentar e que eles possam te servir, obviamente, como a bagagem, né, como repertório sociocultural, né? Então, vamos lá. Seguinte, o analfabetismo na atualidade. Olha o que eu escrevi aí para vocês. Um dado importante sobre a educação é o percentual de pessoas alfabetizadas. No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, de 2019, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade foi estimada em 6,6%. Isso dá cerca de 11 milhões de analfabetos. E aí tem um dado importante, né? Apesar da porcentagem em pouco mais de 6% não ser uma porcentagem alarmante, em números absolutos, isso dá 11 milhões de pessoas, 11 milhões de brasileiros, é um número bastante alto ainda. A taxa de 2018 havia sido 6,8%. Essa redução de 0,2 pontos percentuais no número de analfabetos no país corresponde a uma queda de pouco mais de 200 mil pessoas analfabetas em 2019. Então, nós tivemos aí, em relação a 2018 e 2019, essa queda, essa ligeira queda nesses 2 pontos percentuais, por exemplo. A região Nordeste apresentou a maior taxa de analfabetismo, com 13,9%. Isso não é uma surpresa. A gente vai ver isso, inclusive, daqui a pouco, né? É só a gente olhar. Nós estudamos muito isso quando nós falamos sobre variação linguística, por exemplo, né? É só a gente olhar para a organização daquela população que vive no Nordeste. Então, quando a gente olha o aspecto social daquela população, a gente consegue compreender perfeitamente que lá a taxa de analfabetismo ainda é completamente maior. Isto representa uma taxa aproximadamente 4 vezes maior do que as taxas estimadas para as regiões Sudeste e Sul, ambas com 3,3%. E aí é só a gente olhar realmente para a estratificação social, população majoritariamente negra ou majoritariamente branca, e a gente vai conseguir traçar esse perfil do Brasil em relação ao analfabetismo. Na região norte, essa taxa foi de 7,6% e no centro-oeste, 4,9%.
A taxa de analfabetismo para homens de 15 anos ou mais foi de 6,9%. E para mulheres, 6,3%. Para as pessoas pretas ou pardas, 8,9%. A taxa de analfabetismo foi mais que o dobro da observada entre as pessoas brancas, que foi a taxa de 3,6%. Ou seja, todos esses dados são dessa pesquisa nacional ou do IBGE, então todos os dados têm compromisso com a realidade e a gente vê, obviamente, que nós temos ainda a taxa de analfabetismo no Brasil muito vinculada ainda a questões raciais, né? Então a gente começa aí também gerar um repertório sociocultural muito importante também para outro caminho, né, que é a questão do preconceito racial, o racismo estrutural no Brasil. Esses dados também servem para tratar disso. A gente está vendo aqui exatamente um reflexo desse racismo estrutural no nosso país. Bom, aqui a gente tem atualmente, né, quais são as taxas do analfabetismo no Brasil. Taxas desse analfabetismo, vamos lá. Na faixa etária de 15 anos ou mais, nós temos aí uma ligeira queda nesse número, que lá em 2016 estava em mais de 7% e agora a gente tem 6,6%. Agora, se comparado à população com mais de 60 anos, esse número já é bastante significativo, né? Ainda mais, né? Porque com 15 anos, esse número também chama a atenção. E aqui com 60 anos ou mais, a gente vai de pouco mais de 20%, e em 2019 a gente chega a 18%, por exemplo. Nível de instrução, pessoas sem qualquer instrução saem de 2016 de 7,8% e chegam em 2019 a 6,4%, e pessoas que concluíram pelo menos a etapa básica de ensino, 45%, e 2019 a gente tem aí 48%, pouco mais de 48%, quase 49% dessas pessoas. O número médio de anos de estudo, conforme a região, vocês podem ver aqui, por exemplo, em azul a gente tem os dados de 2016, em vermelho de 2019, e esse marronzinho aqui, os dados de 2019, certo? A gente vê aqui que os dados do Nordeste ainda são bastante diferentes em relação às outras regiões do país. A taxa de analfabetismo, conforme grupos de idade, 15 anos ou mais, a gente tem aqui em 2019 6,6%. Acima de 25 anos, esse número já aumenta, 7,9%. Com 40 anos ou mais, esse número já chega a 11%. E acima de 60 anos, 18%. Isso é um número que se mantém equilibrado, né? Essa crescente desde 2016 a 2019, ok? A gente percebe aqui, então, que conforme a idade vai avançando, a gente vai ter também um crescimento nessa taxa de analfabetismo, um dado importante aí para você, tá? Em relação ao sexo, entre homens e mulheres, por exemplo, na faixa etária de 15 anos, por exemplo, os homens apresentam uma taxa um pouco superior em relação às mulheres e a coisa se mantém basicamente equilibrada na taxa dos 60 anos ou mais, em que aqui em 2019, por exemplo, a gente tem a mesma taxa de analfabetismo, certo? O número mais alarmante, que mais chama a nossa atenção, certamente ainda é o reflexo do que eu acabei de falar, desse racismo estrutural no nosso país. Se a gente compara, por exemplo, a população majoritariamente branca ou população majoritariamente preta ou parda, por exemplo, na faixa etária de 15 anos ou mais, a gente vai ter esse número aqui em 2019. Eu estou olhando para 2019, mas se vocês olharem desde 2016, vocês vão ver que é o mesmo reflexo, tá? Aqui em 2019, a gente vai ter uma taxa na população branca de 3,6%, enquanto que na população preta ou parda, esse número cresce a quase 9%. Ou seja, é um abismo muito grande que existe ainda em relação à cor nesse país. A mesma coisa se mantém com um número ainda mais
díspare em relação à faixa etária de 60 anos ou mais, enquanto a população branca apresenta 9,5% de analfabetismo, a população preta ou parda nessa faixa etária apresenta aqui uma porcentagem altíssima de 27,1%, certo? Então aqui um dado certamente a ser pensado, a ser avaliado, por exemplo, tá? E para a gente observar de modo resumido o que eu acabei de falar, a gente tem aqui de modo ilustrado nesse gráfico, por exemplo, perfeitamente no ano de 2019, a porcentagem aí, por exemplo, conforme as regiões, que como a gente avisou, conforme a gente comunicou lá no início, né, conversamos, o Nordeste é o que apresenta ainda a taxa mais alta se comparada às demais regiões do país, principalmente a região Sudeste e Sul do nosso país, por exemplo. E não aleatoriamente, não coincidentemente, isso está sim ligado, por exemplo, às questões raciais, de cor e de raça, por exemplo, conforme apresenta aqui o dado do IBGE. Certo, pessoal? Bom, para que a gente possa ilustrar um pouco dessa questão do analfabetismo, principalmente em relação ao Nordeste do nosso país, a questão do movimento migratório também, tem aqui como dica de filme o filme Central do Brasil, por exemplo, um filme maravilhoso, é provável que vocês tenham visto, mas revejam, é sempre importante ter contato com essas artes diversas, porque isso tudo ajuda a formar, a construir o seu repertório sociocultural. Aqui estão as nossas fontes, certo, galera? É isso. Espero que tenha ajudado para construir aí um pouquinho desse teu repertório e te ajudar na prática da tua redação. Combinado? Um beijo, um abraço, até a próxima, galera.